Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, analisaremos o Concílio de Calcedônia, que definiu o conceito de duas naturezas em uma pessoa, relacionada a Jesus Cristo, dando combate ao monofisismo. Este vídeo está baseado no artigo de Lorenzo Perrone, de Nicéia Calcedônia, e consta no livro de Giuseppe Alberigo, História dos Concílios Ecumênicos, lançado pela editora Paulus. Tempos após o Concílio de Éfeso, os cirilianos, seguidores de Cirilo de Alexandria, liderados por Dióscoro de Alexandria, sucessor de Cirilo desde 444, se tornaram fiéis do monofisismo, doutrina herética que defende que em Cristo Jesus há apenas uma natureza, a divina e não a humana. Os antioquenos, partidários de Nestório, que havia sido deposto da cátedra de Constantinopla por defender que havia duas naturezas distintas em Cristo Jesus, mas que havia feito um acordo com Cirilo de Alexandria aceitando as duas naturezas unidas em Cristo Jesus, reclamaram, denunciando ao imperador Teodósio II, a atitude dos alexandrinos liderados por Dióscoro. O imperador, demonstrando que não entendia nada de doutrina nem estava nisso interessado, condena os antioquenos em 448, provavelmente influenciado por um monge monofisita chamado Eutiques, pivô que fez um verdadeiro chafurdo ao bispo de Roma, chamado Leão, ao dizer que em Constantinopla estava havendo aceitação à heresia que negava a divindade de Cristo. O monge Eutiques era partidário de Cirilo desde os tempos do Concílio de Éfeso, porém modificou o pensamento do seu mestre a favor da heresia monofisita, a que defende que Jesus tinha uma única natureza, a divina. O patriarca de Constantinopla, Flaviano, irritado com Eutiques, convocou um sínodo em 448 para o condenar. Eutiques apela para os bispados de Roma, Ravenna, Jerusalém e Tessalônica, mas a decisão de Constantinopla foi soberana. Restava ao condenado apelar para o imperador Teodósio II. Este convida Dióscoro para presidir um novo concílio em Éfeso. Além disso, reclama com Flaviano por ter o perturbado. O concílio de Éfeso de 449 não foi aceito pelo bispo de Roma, pois Leão havia negado guarida para Eutiques e apoiado Flaviano de Constantinopla. O resultado do concílio era abertamente político e Flaviano foi condenado. O bispo Leão pede ao imperador Teodósio II um sínodo a ser realizado em Roma, para que fosse reconhecido no Ocidente a decisão do Efesino II. Sem ser atendido, Leão pede a intervenção do imperador do Ocidente, Valentiniano III, que de nada adiantou. Com a morte de Teodósio II em 450, assume um novo imperador no Oriente, Marciano, que impõe em seu mandato a mudança da política. O novo imperador do Oriente tinha gosto em ouvir o bispo de Roma, desde que ele estivesse presente em um novo concílio a ser realizado no Oriente, o que o bispo Leão temia. O concílio de Calcedônia foi acertado para 451 e teve a presença do imperador. O concílio foi dominado pelos bispos orientais. Curiosamente, apenas 2 bispos africanos refugiados participam, o que seria resultado das invasões dos vândalos. As sessões se deram na igreja de Santa Eufêmia. Dióscoro foi condenado e os monges seguidores de Eutiques foram forçados a aceitar a doutrina do Deus e homem. Porém, a sede de Constantinopla foi reconhecida como igualmente capital imperial, o que não foi bem aceito por Leão, mas que não tinha o que fazer. O imperador Marciano decretou o edito em 452, proibindo qualquer discussão. Resumindo, Calcedônia afirmou que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, mas era uma única pessoa. A doutrina monofisita afirmava que apenas a natureza divina prevalecia na pessoa de Jesus, ou seja, o Cristo era apenas divino e não humano. Na verdade, Calcedônia deve ser entendida não como a divisão de duas naturezas, mas da distinção entre elas. Os monastérios, talvez por causa de Eutiques, estariam debaixo da autoridade do bispo local. A sede de Constantinopla estaria aumentando sua jurisdição sobre os bispados autônomos, a exemplo da Grécia, Ásia Menor e Trácia, bem como territórios bárbaros. O bispado de Roma tentava incutir a ideia de que havia uma doutrina bíblica que o bispo de Roma era o sucessor de São Pedro, especialmente no século V, mas que não tinha qualquer respaldo entre os bispos católicos orientais.
Aliás, Roma reclamou da falta de independência da sede de Alexandria, conforme foi decidido em Nicéia, mas que agora estava sob domínio de Constantinopla. As igrejas do Egito e da Palestina não aceitaram as decisões de Calcedônia e se tornaram monofisitas. Acompanhemos agora a definição de Calcedônia, conforme tradução de Gerson Corrêa de Lacerda, que consta no livro de Henry Bentenson, Documentos da Igreja Cristã, lançado pela editora Haste. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado, gerado, segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.